Olá pessoal, estamos mais uma vez reunidos. Então, essa é a nossa segunda parte da aula 1. Deixa eu ficar pequenininho aqui na tela. Vamos começar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos começar aqui com o carbono 14. Vamos lá. O carbono 14. Temos aqui o carbono. Não olhe para muita coisa porque está um pouco improvisado, tá? Mas a gente vai fazendo. O que é o carbono? O que é o carbono 14, como ele é formado. Bem, o carbono é o quarto elemento mais abundante do universo, conhecido e compõe em torno de 0,1% da crosta terrestre, conforme está escrito. Vamos lá? E é responsável por 19% da composição do corpo humano. O carbono está presente na madeira, está presente nas frutas e verduras. O carbono está presente nos combustíveis fósseis. Está presente na composição do ser humano, como eu falei. O carbono tem dois isótopos não radioativos, são estáveis. O carbono 12 e o carbono 13. Né? Basicamente, tá? Basicamente. E tem um radioativo, que é o carbono 14, conforme mostra aqui embaixo em vermelho. Tabela periódica. Essa é uma ferramenta muito bem elaborada, muito bem feita. E nesta tabela, está praticamente presente todos os elementos químicos já então descobertos pelo homem, já feitos pelo homem, tá? O carbono está aqui no grupo, né? Temos aqui grupo 1, período 1, 2, 3, 4, até 7, grupo 1, 2, 3. Ele está aqui no grupo 14 até o 18, tá? O nosso foco não é estudo da tabela periódica, só trouxe aqui para fazer uma demonstração breve da disposição dos elementos químicos nesta tabela. Tá? Você pode encontrar qualquer elemento químico. De uma forma mais ampliada, eu trouxe aqui, né, para que possamos ver melhor. Eu acho que o meu sistema deu uma travada, deixa eu ver. Pronto, aqui. Tabela periódica dos elementos, só dei uma ampliada aqui para vocês. Deixa eu ligar bem aqui essa canetinha para ver se está tudo certo. Aqui. Então, o carbono está aqui. Carbono, ele é um não metal. Está dentro do grupo dos não metais. Juntamente com nitrogênio e oxigênio. Tá? O carbono está aqui o número de massa dele, 12. E ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, 6 mais 6, 12, 12 número de prótons. Esse número está um pouco quebrado porque isso é uma média dos outros, quando se soma os outros isótopos. Tudo bem? Podemos prosseguir. O carbono 14 ele foi descoberto em 1940 por Martin Kamen e Sam Rubin, laboratório da Universidade de Califórnia, laboratório de radiação, em Berkeley. Martin Kamen, está aí uma foto dele, do Sam Rubin. Tá? Criaram o carbono 14 de forma artificial, né? Em um acelerador ciclotron. Mas foi Lib, né, nos trabalhos, observando os trabalhos de Serge Korff, um grande pesquisador dos raios cósmicos. Então ele falou, se existe carbono na atmosfera, ele deveria estar presente também no nosso meio. Tá? E assim Lib comprovou o fenômeno. Além disso, o carbono 14 era um elemento que poderia ser usado para datação, tá? Para propor datas. Né? Mas o que é o carbono 14? Já comentamos, né? E vamos reforçar: carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono produzido continuamente na alta atmosfera pela radiação cósmica do nitrogênio. Guarde essas informações, tá? Vamos entender isso melhor. Falou que é um isótopo radioativo, né? O que é um isótopo? São átomos que possuem o mesmo número de prótons, né? Átomos possuem o mesmo número de prótons, porque próton é o que define o elemento químico, tá? E diferentes números de nêutrons. Ou seja, são espécies distintas do mesmo elemento. É o mesmo elemento, mas algo diferente daquele elemento, tá?
Isótopos são variantes de um mesmo elemento químico. Temos aqui o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. E a gente observa que o carbono 12 ele é estável, o 13 também é estável, o 14, como eu já falei, ele é instável, né? Aqui fala que ele tem dois nêutrons extras, aqui ele tem um nêutron extra, e aqui o mesmo número de nêutrons é o mesmo número de prótons. Então, 6 mais 6, 12 é o número de massa. Aqui eu tenho um a mais, tenho 7 nêutrons, né? 6 prótons, dá 13, e aqui tenho, nesse aqui, né? Carbono 14, eu tenho aqui 8 nêutrons e 6 prótons. 8 mais 6, 14, e 14 é o número de massa. Tá? O carbono 14 é um isótopo de carbono que possui em seu núcleo 6 prótons e 8 nêutrons. Ele é gerado de forma natural e constante pelo bombardeamento de raio cósmico contra a atmosfera. Átomos de nitrogênio presentes decai para o carbono 14, que ele tem uma grande estabilidade nuclear. Né? Ele pode ser representado da seguinte forma. Você observa a forma aí que ele pode ser representado, né? Carbono, 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 radiocarbono, porque é formado em virtude de raios cósmicos. Recebe essa designação. Formação do carbono 14. Então, vou passar rapidamente aqui para vocês possam entender melhor. Raios cósmicos de alta energia, né? Podem ser prótons, podem ser aqui partículas alfas. Vêm de vários lugares do universo, do Sol, né? E eles, quando encontram átomos aqui, né, no espaço, quando eles colidem, eles quebram esses átomos. E, diante disso, nessa quebra, praticamente saem nêutrons, né? Saem nêutrons muito com alta energia cinética. E esse nêutron que saiu daqui, né, dessa quebra, ele atingir o nitrogênio, né, que o nitrogênio que está em torno de 78% na atmosfera, quando ele atinge esse nitrogênio, átomos de nitrogênio, ele quebram, ele arranca prótons do nitrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons, 7 nêutrons, 7 mais 7, 14. Ele arranca, então fica com 6, né? Então fica com 6. Se eu mudei o número de prótons, eu mudei o elemento químico. Então ele passa a ser carbono. Então ele passa a ser carbono 14, radioativo, porque ele vai decair com o tempo. Esse carbono 14 ele vai se reunir com oxigênio, formando uma molécula aqui de dióxido de carbono 14. Né? E esse dióxido de carbono ele acaba sendo incorporado pelas plantas. Tá bom? Vocês podem ler essa outra parte aqui. É o que eu falei. Tá? Vocês observam aí, dê uma pausa no vídeo, leiam. Já sabemos que o carbono existe na Terra, presente no ar, nas rochas e nos seres vivos. Né? Ou seja, ele é absorvido por praticamente todos os seres vivos. Absorvem o carbono. E aí, temos aqui a quantidade. O carbono 14, 99%. O carbono 13, 1%. E o carbono 12, 99%. O carbono 13, 1%. O carbono 14 é extremamente raro. Se diz que tem traços dele. E a proporção do 14 para o 12 é de 1 parte por trilhão. Ou seja, digamos que exista um átomo de carbono 14 para 10 a 12 átomos de carbono 12. Tá? Equação química que relaciona bem. Né? Temos aqui o nitrogênio, eu já falei. Né? Raios cósmicos, aqui um nêutron. Nêutron atinge o nitrogênio, arranca dele um próton. Né? E aí está aqui o próton que foi arrancado. E aqui ficou o carbono 14. Ficou o carbono 14 que tem 6 prótons, né? É o que define o elemento, é o número de prótons, e 8 nêutrons. 8 mais 6, 14, 14 número de massa. Tá? Acontece também que o carbono ele é radioativo e ele também vai decair. Ele tem 6, só que o que vai decair aqui é um nêutron. Um nêutron daqui, ele tem 8 nêutrons. Um desses nêutrons, ele vai decair, né? Transmutar. Então aqui ele vai perder
de alguma forma, ele emite aqui um próton, um elétron e um antineutrino, tá? Então ele emite aqui próton que já fica no núcleo, e aí era 6, passa a ser 7, e aí já muda o elemento químico. Era carbono, virou nitrogênio. E aí sai como restante aqui o elétron e o antineutrino. E aí tem um conceito que vocês podem estar olhando, né? Lendo direitinho o conceito mais um conceito do carbono 14. Ele deixa de ser nitrogênio, que tem 7 nêutrons, e agora passa a ter 8 nêutrons. É sobre esse primeiro exemplo aqui, tá? Esse primeiro lado da equação. Esse primeiro lado aqui, acho que é isso. Vamos ver aqui. Decaimento beta. Aqui só para exemplificar o decaimento beta, que é o que acontece com o carbono 14. Ele acontece com ele um decaimento beta e ele se transforma em nitrogênio. Um desses nêutrons aqui, que tem 8, vai se transformar em próton. Então, vai o que acontecer com ele. O elétron emitido no decaimento beta corresponde, na verdade, à transmutação de um nêutron em um próton dentro do núcleo. Então, o nêutron se transformou em próton. Era um 6, virou 7, aí já virou nitrogênio. E aqui era 8 nêutrons e ficou só com 7. No decaimento beta, o número de prótons no núcleo é aumentar de unidade, enquanto o de nêutrons diminui de uma unidade. Então, nêutron diminuiu e próton aumentou. Isso aqui só é o nêutron que decaiu, tá? Elétron, próton, antineutrino. O decaimento beta, o decaimento radioativo é um processo estatístico, né? Aí temos aí uma curva, equação, uma função exponencial, em que n é o número de núcleos no início, né? Aqui no final, quer dizer, n0 é no início, no tempo zero. Então n vai ser no fim, né? No fim desse período, supondo bem aqui, já vou ter um outro valor, mas no início é o n0, tá? Constante dessa desintegração representa a probabilidade de um determinado núcleo decair. Quanto menor o valor desse lambda aqui, né, mais lentamente ocorre. E o tempo de meia-vida para decair, relativamente descrito, o tempo que leva para o carbono 14 decair radioativamente é descrito a sua meia-vida. Meia-vida é o tempo, né? 5.730 anos para decair a metade. Supondo que ele tem 100, quando passar 5.730 anos, ele teria decaído para 50, né? E essa é a nossa primeira, né? Primeira parte, nossa segunda parte da aula. Então, até a próxima, tá bom? Vamos parar por aqui.